Vamos falar sobre juros. O tom mais duro da ata da reunião do Comitê de Política Monetária de ontem reforçou a aposta majoritária do mercado de início do afrouxamento lá em março, não mais em janeiro. A estimativa intermediária para a Selic no fim de 2026, no entanto, permanece em 12%. Vamos repercutir este assunto aqui com Renata Pedini, editora da Broadcast, que chega à nossa programação. Não muda o final, mas o começo pode atrasar um pouquinho, Renata. Bem-vinda. É isso, Gabriel. Muito bom dia para você, bom dia também para você que nos assiste. Toda vez que sai alguma comunicação importante do Banco Central, principalmente as oficiais e formais, né, as tradicionais, como a ata do Comitê de Política Monetária do Copom, a gente vai ao mercado para fazer a nossa pesquisa em relação aos próximos passos do Banco Central. Não foi diferente ontem, e depois de uma ata que foi considerada dura pelo mercado financeiro, fomos ouvir. Então, fizemos uma pesquisa e ouvimos 30 casas. Dessas 30, 20 estão com estimativa de redução da Selic para depois de janeiro. E aí a gente encontrou, então, a mediana das estimativas em março. Das 30 casas, 10 esperam corte em janeiro, 17 em março e 3 em abril. Portanto, esse 17 em março é o que faz com que a mediana das estimativas no meio do caminho esteja aí mais forte. É o consenso na pesquisa, o terceiro mês do ano. E quando a gente olha para nível de taxa, o que que a gente encontra? Janeiro, 15% ao ano, março, 14,5%, abril, 14% e, ao final do ano, a permanência em 12%. Esse seria, então, o ciclo a partir da pesquisa Projeções Broadcast. Não alterou o fim do ano, mas reforçou março, mais uma vez. O que que os economistas disseram, né, no detalhamento da pesquisa? Foi apurada aqui pela equipe do Projeções Broadcast, que o Banco Central ele reconheceu uma melhora do cenário de inflação, tanto inflação corrente quanto as expectativas de inflação, mas que deve manter essa postura mais firme e dependente de dados para consolidar o ganho de credibilidade nessa estratégia da política monetária em curso. Alguns dos economistas que trabalham com março, estão olhando mais para o terceiro mês do ano, lembraram, inclusive, que até lá a gente vai ter uma série de novas informações, incluindo o IPCA, Índice Oficial de Inflação, de dezembro, janeiro e fevereiro. Teremos também a PNAD contínua de dezembro e janeiro e ainda o PIB do quarto trimestre, fechado de 2025, que está programado para fevereiro, ou seja, uma rodada nova e importante de dados que poderia ajudar melhor ali a definir esse momento de início da redução da Selic. Entre os economistas, a gente conversou com o Silvio Campos Neto, que é sócio na Tendências Consultoria, e ele disse o seguinte: viu um documento com tom equilibrado que não abriu espaço para uma eventual redução dos juros em janeiro. Ele frisou que o Banco Central usou o seguinte: a estratégia é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta e é adequada num tempo presente, portanto, sem fazer qualquer indicação e também trabalhando para consolidar essa estratégia em curso. Um outro economista que foi ouvido, Dalton Gardman, que é economista-chefe da Ágora Investimentos, fez uma pontuação aqui bastante importante. Ele lembrou que nesta semana a gente tem ainda a divulgação do relatório de política monetária do Banco Central, um documento muito importante com projeções de inflação e há uma expectativa de redução na projeção. Mas ele disse que mesmo que o Banco Central venha a colocar ali o IPCA no terceiro trimestre de 2027 em 3%, portanto, cravando na meta de inflação, não dá para esperar uma redução em janeiro, que é preciso uma combinação maior, que seria dessa eventual melhora na projeção do Banco Central para o horizonte relevante e ainda novas reduções nas expectativas de inflação e também a confirmação de uma acomodação no ritmo da atividade econômica. Vale lembrar que, embora haja então essa corrente, esse grupo maior trabalhando com março, cinco grandes bancos ainda esperam a redução da Selic em janeiro. Então são eles: Bank of America, Bradesco, Itaú Unibanco, Santander Brasil e o BTG. O BTG, inclusive, disse que o comunicado da semana passada, né, foi desenhado
para preservar a opcionalidade de janeiro. Então, a gente vai ter que esperar esse relatório de política monetária para ver se o documento e mais novas declarações de dirigentes do Banco Central podem mudar um pouco, né, o desenho, o cenário da nossa pesquisa, mas enfim, a julgar pelo que apuramos, a probabilidade maior é março, Gabriel. Perfeito. Olhamos para o ano que vem, aguardamos março. Já conversei com alguns economistas aqui, pouco numerosos, é verdade, que acreditam em abril, ou seja, já entrando no segundo trimestre. Comunicação do Banco Central vai ser importantíssima a partir de agora. Então, inclusive, nesse último comunicado, né, Renata, eles foram bem didáticos, explicaram toda a comunicação. Gente, vamos fazer uma recapitulação, um flashback de 2025. No comecinho a gente estava preocupado com a inflação, subimos os juros, a gente falava para o mercado que não sabíamos se 15% seriam suficientes, agora a gente acredita que sim. Comunicação atual é clara, vai ficar em 15%, ou seja, bem duro este comunicado e o didatismo do Banco Central para explicar como se comunica e como se comunicou ao longo destes últimos meses. Sempre bem-vinda, minha cara, um bom trabalho você, até uma próxima. Didatismo e comunicação que vêm sendo, inclusive, elogiados, né, Gabriel? Um bom dia para você, para toda a equipe e até a próxima. Valeu, até.